Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Você sabia que alguns anos atrás, milhões e milhões de anos atrás, um certo rei deixou seu reinado para conhecer uma terra muito distante, para conhecer um povo que era o seu próprio povo, mas ele resolveu fazer a vontade do seu pai, porque ele amava tanto esse povo, que ele pensou, não, eu vou obedecer o meu pai, porque meu pai ama tanto, nós criamos esse povo e vamos até a terra e eu vou morrer por esse povo. E você já sabe de quem eu estou falando. Sim, eu estou falando de Jesus. Estou falando de Jesus. E sobre o vídeo de hoje, Como Amar Jesus, você já deve ter visto aqui no título Como Amar Jesus. É uma das perguntas que eu me fiz durante a minha caminhada cristã em inúmeros tempos. Eu me perguntava como amar esse Jesus. Porque esse homem morreu por você, morreu por mim. E eu encontrei uma resposta na Bíblia Sagrada que ele próprio disse. Vamos ler? Tá escrito em João 14, e versículo 23, que disse: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Sim. Essas palavras são as palavras de Jesus. Ele disse: se alguém o ama, guardará as suas palavras. A palavra do Senhor, ela é a Bíblia Sagrada. É tudo aquilo que Deus, ele fala, o que ele deseja que nós nos comportamos, como nós devemos andar. Ela é a bússola para o cristão. Ela é o caminho, ela é a direção, ela é a rota que nós devemos seguir, sabe? Quando estamos em dúvida em algo, é a palavra que nos direciona. Jesus, ele fala que nós devemos guardar a sua palavra. Esse é aquele que o ama. Ele chega a comparar o homem em uma rocha e que constrói a sua casa na areia. E todo aquele que ouve a sua palavra, que obedece a sua palavra, que pratica a sua palavra, constrói a sua casa numa rocha. Porém, aquele que não obedece, constrói a sua casa na areia. E a diferença está aqui, quando vem a onda, uma permanece firme, por mais que venham vendavais, tempestades, e a outra desaba. E sobre amar Jesus, você sabe que eu só amo quem eu conheço? Sim. Eu só consigo amar quem eu tenho um relacionamento. E com Jesus não é diferente. Eu vejo que nós precisamos trabalhar muito a nossa mentalidade. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem certas crenças, ela tem certos limites, muitos pensamentos, e nós crescemos aprendendo algo sobre alguém, ou sobre uma cultura, ou sobre um povo. Então nós precisamos mergulhar em conhecer Jesus. Então a primeira coisa, como amar Jesus, é conhecê-lo. Eu não posso amar alguém que eu não conheço. Você não me ama porque você não me conhece. Eu não te amo. Em questão de relacionamento, amar o próximo, nós sabemos que o Senhor, ele diz sobre como amar a nós mesmos. Só que eu estou falando em algo mais profundo, em algo de conversar, se relacionar. Para você conhecer alguém especial, para você se relacionar com um rapaz ou com uma moça, tem que despertar algo em você primeiro. Vocês começam a conversar. Então, e com Jesus não é diferente. Nós precisamos conhecê-lo para continuarmos uma caminhada com ele. Eu passei muito tempo dentro da igreja sem amar Jesus o suficiente, sem conhecer Jesus o suficiente. Como eu não conhecia Jesus? Porque eu não li a palavra.
Porque a palavra de Deus é que vai te direcionar. É ela que vai te ajudar sobre como amar esse Jesus. Como você vai conhecer quem foi Jesus, se você não ler a palavra? Então, quando nós começamos a conhecer esse amor, esse sacrifício vivo, morreu por mim, morreu por você, nós começamos a criar na nossa mente, mudar uma chave, mudar essa mentalidade. E Jesus, ele deseja se relacionar conosco. Porque ele tem planos tão perfeitos para nós que a nossa mente, que nós não conseguimos imaginar. A Bíblia diz que ele contempla tudo e todos, sabe? E agora eu me lembrei de algo. Eram 12 discípulos. Olha como é profundo esse amor por Jesus. Jesus escolhe 12. 12. Ele veio à Terra, ele passa por várias etapas, sabe? Ele é um carpinteiro, ele é um bom filho. Então ele vai nos ensinar como devemos ser. Em tudo, em tudo. E através da palavra. E agora Jesus escolhe 12 discípulos. Só que você vai ver que em determinados momentos Jesus chama apenas 3. Pedro, Tiago e João. Os 3. Em momento que Jesus tem a transfiguração, Jesus chama os 3. Quando a alma dele estava muito triste, porque ele sabia que ele ia morrer, ele chama 3. Sabe o que é isso? É intimidade. Quando eu amo alguém, eu gero intimidade com essa pessoa. E quando eu tenho intimidade com essa pessoa, eu começo a conhecer o outro lado que muitos não conhecem. É assim que Jesus deseja se relacionar conosco. Ele deseja nos mostrar aquilo que nós antes não conseguíamos ver. Ele deseja nos direcionarmos por caminhos que antes nós não conseguíamos ver. Ele deseja nos curar interiormente com curas que a medicina não pode curar. Ele deseja te dar alegria e paz que excede todo entendimento humano que a terra não pode te dar, que os prazeres no mundo não pode te dar. Sabe, você e eu somos o Cristo na terra. Talvez muitas pessoas não lerão a Bíblia Sagrada, mas conhecerão você, conhecerão a mim. Quando Jesus ele foi preso, Pedro ele foi seguindo Jesus ali para ver o que aconteceria. E um dos que estavam lá falaram com Pedro: você parece, você é um deles. Ele disse não. Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus aprende a ser como Jesus, aprende a amar como Jesus, aprende a obedecer ao Pai como Jesus, aprende a se conectar ao Pai como Jesus se conectava, como Jesus se conecta ao Pai. Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estais no céu. Ele está dizendo: o Pai é nosso. Intimidade. Ele deseja caminhar conosco como nós nunca caminhamos antes com Ele. Sabe, no meio da nossa geração, Ele deseja que nós sejamos diferentes. Ele deseja que nós levamos a sua palavra com amor. Porque a partir do momento que nós começarmos a mergulhar nessa palavra na Bíblia Sagrada, nós vamos entender o que Ele tem para nós. Nós vamos entender esse amor. Nós vamos amá-lo. E Ele nos ensina sobre a oração.
essa intimidade que nós precisamos ter, o jejum. Você é o Cristo aqui na terra. É através de nós. Nós precisamos representar o reino dos céus. Em todos os tempos, em todos os locais, o reino. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Mas amar Jesus exige uma renúncia da nossa própria vontade. Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é esse Cristo viver em mim? É eu não fazer mais as minhas vontades. É a vontade de Cristo através da sua palavra. É eu não amar só quem eu quero amar. É eu não servir só quem eu quero servir. É eu não fazer só aquilo que é a minha vontade quer fazer, mas a vontade de Jesus. É a vontade de Jesus. Sabe? Deus, Ele está voltando. E nós fomos escolhidos para algo. Você foi escolhido para algo. Você pode me dizer: Dani, tá tão difícil a minha vida. Ser crente é tão difícil, caminhar com Jesus é tão difícil. É difícil, eu sei. Saiba que Ele te escolheu para um plano perfeito. Para você o representar na terra. E eu quero te dizer que vale a pena cada lágrima, cada sofrimento. Porque Ele disse: bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados mansos, os humildes de coração, bem-aventurados são aqueles que sofrem por amor ao seu evangelho. Bem-aventurado é você que crê nele. Você pode estar passando por inúmeras tempestades, inúmeros problemas. Mas eu quero te dizer que vai valer a pena cada sofrimento por amor a esse Jesus. Cada renúncia que você faz por amor a Jesus vai valer a pena. Porque o nosso maior alvo não está na terra. O nosso maior alvo está no céu. É os céus. É os céus. Amar Jesus é o maior privilégio que nós temos. E eu quero me dirigir aos jovens. A você, jovem, que está me assistindo, que está me vendo. O Senhor me trouxe aqui para te falar que vale a pena cada renúncia. Vale a pena todas as vezes que você não faz aquilo que alguém quer que você faça. Vale a pena todas as vezes que você deixa de fazer algo porque alguém quer. Ou porque simplesmente a sua carne quer. Ei, o prazer da carne é momentâneo. Tem curto prazo. Mas a vida eterna é para sempre. Você vai vencer. Eu te convido hoje a conversar com Jesus. Fale para Jesus todas as suas limitações. Fale para Jesus todas as suas dores interiores. Ele deseja te curar. Ele deseja que você o ame. Que eu o ame verdadeiramente, com as nossas forças, com os nossos pensamentos. Sabe qual é o primeiro mandamento? É amar Deus sobre todas
todas as coisas. E nós amamos Deus quando guardamos a sua palavra. Que você vença. Vença. Eu desejo e eu profetizo que você vença. Porque nós fomos escolhidos para representar Jesus na terra. Você não está sozinho. Eu estou com você. Inúmeras pessoas estão passando por situações iguais às suas. E Jesus, Ele te ama tanto. Ele acredita tanto em você. Vai valer a pena. Que Deus te abençoe. Que faça resplandecer a sua glória sobre ti. E no dia que você se encontrar verdadeiramente com Jesus, começar a se comportar o que faria Jesus, nunca mais a sua vida será a mesma. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.